dia a todos. Sejamos bem-vindos à casa do nosso Deus. Louvemos na mesma consciência da Páscoa. Ainda vivemos o período da Páscoa, aonde a nossa mente, a nossa consciência deve estar guiada pelo Espírito da ressurreição. E estamos nos preparando também com as leituras para um breve momento que é de muita importância, que será o Pentecostes. As leituras estarão nos preparando desde as semanas anteriores para a descida do Espírito Santo, a preparação dos discípulos para receber o poder de Deus. Mas, neste domingo, nós vamos lembrar algo. Os discípulos de Jesus não estavam somente naqueles 12, ou naqueles 70, naqueles 100 e pouco, que estavam no cenáculo em Jerusalém. A história do Espírito Santo começou ali. E ele foi se ampliando e ampliando até chegar nos dias de hoje. Todas as pessoas que querem viver uma vida com Jesus são ainda continuadoras do poder do Espírito Santo. E a gente vai lembrar no passado. Os santos são pessoas que viveram no passado, ou num passado não tão distante, outros ainda vivem entre nós, mas são pessoas onde nós devemos pegar inspiração de uma vida correta, de uma vida centrada, numa vida onde o foco do reino, da justiça, do amor tem que ser encontrado na vida deles, tem que ser praticado na vida deles e nos serve de inspiração para praticarmos também. A gente lembra, no dia de hoje, a figura que alguns vão chamar de Santa Sara Kali, né? No cristianismo a gente vai chamar mais assim de Santa Sara. É uma figura muito amada por uns, rejeitada por outros, mas a gente vai conversar um pouquinho. Ela é muito lembrada como a padroeira do povo cigano, ou padroeira do povo romani, ou cada localidade, durante a história, esses povos que a gente vulgarmente chama de ciganos, eles vão ser chamados por vários nomes diferentes, né? E a Santa Sara foi uma personagem histórica cristã que a gente fala que provavelmente ela foi escrava ou uma ama, né, ou uma concubina, depende da versão, de José de Arimateia. E conta-se a lenda que José de Arimateia ele vai transportar o que sobrou, né, da família de Jesus, seria ou Maria, ou Maria Madalena, ou alguma prima de Jesus. Existiam algumas pessoas ligadas à família de São Tiago, né, de Jerusalém, que era irmão de Jesus. E ele transporta aquelas pessoas para uma província romana que hoje mais ou menos seria a França, né? E Santa Sara, ela estaria naquele grupo de pessoas. E ela é lembrada muito com esse espírito de fuga. Um espírito de tipo, é uma pessoa marginalizada, provavelmente uma escrava, que fugia de uma perseguição. E o povo cigano, ele encontra ali naquela pessoa, naquela figura, uma identificação. Nós somos um povo rejeitado, que nós nos identificamos com aquela mulher que também rejeitava. Uma mulher que talvez tenha uma origem muito parecida com a nossa. Alguns acham que Santa Sara era uma egípcia ou uma indiana. Para aqueles povos era tudo a mesma coisa, né? Eram orientais, era aquela gente estranha, que faz coisa estranha, né? E o povo cigano se identifica com essa figura. E também muitas pessoas nos dias atuais se identificam com essa figura marginal, né? Santa Sara representa não só os ciganos, muito mais ciganos, mas os povos que chamamos de ciganos. Mas ela representa todos aqueles que fogem para ter uma
dignidade maior de vida. Aquelas pessoas que são imigrantes, aquelas pessoas que são migrantes em nossa própria terra. Lembramos povos que fogem de guerras. Nós lemos na leitura de hoje que o amor de Deus nos dá um amor que excede todo entendimento. Nos dá uma paz que excede todo entendimento. Pessoas que buscam paz em sua vida. Quando a gente está falando de paz, não é só a paz de espírito ali não. Pessoas que buscam o mínimo de paz para sobreviver. Pessoas que fogem dos seus lares em meio à guerra, meio à perseguição religiosa, política, e vão encontrar algum lugar que não vão correr o risco de morrer por ser quem são. Hoje nós vemos, infelizmente, em várias partes do mundo, guerras com intuitos econômicos, mas que têm seus motivos étnicos, raciais, religiosos, lá no Oriente Médio, na África. Ai, mas é tão longe, né? Nós vemos até hoje em dia aqui no Brasil. Hoje nós temos os povos indígenas que são massacrados por viverem em sua própria terra aqui no Brasil. São obrigados a migrarem de canto a canto do Brasil afora. Lembramos também, muitos de nós, nossos ancestrais, principalmente aqui no Sudeste, nossos antepassados nordestinos, nortistas, que vieram para o Sudeste para tentar uma vida melhor, para ter um mínimo de paz, para não morrer na tua terra que você nasceu. É muito triste você correr o risco de vida onde você nasceu e se criou. Santa Sara, ela é esse símbolo da pessoa que corre o risco de vida por ser quem é. Não para em lugar nenhum. Em todo lugar que você vai, existe um inimigo em potencial. Mas Jesus, a mensagem de Jesus nos dá um entendimento de que o reino de Deus, esse reino que nós lemos no livro de Apocalipse, um reino utópico e espiritual, que ainda nós não estamos preparados aqui na terra, mas que já é preparado no nosso espírito, aonde o Senhor Deus será a luz que vai nos guiar, aonde não existirá inimigo, aonde não existirá trevas, onde não existirá dor, onde não existirá perseguição pelas pessoas serem quem elas são, mas aqueles que tiverem um nome escrito no livro da vida encontrarão paz, repouso, segurança. Onde os muros não serão os muros da separação, não serão os muros das fronteiras, aonde nos tempos atuais, eu quando era criança eu achava que o mundo iria melhorar. Nós estávamos indo para um caminho de evolução. Nós lemos os livros de história, principalmente didáticos, e vemos guerras, destruição, mas isso era no passado, onde as pessoas não tinham entendimento. Nós não mudamos. As pessoas ainda não têm entendimento. As pessoas ainda se perseguem, se matam e morrem em nome de dinheiro, em nome de poder, em nome do orgulho e da vaidade. Nós vemos hoje, historicamente, um genocídio televisionado na Terra Santa. Nós vemos um povo que é perseguido, o povo palestino que morre em nome de um orgulho étnico. Nós vemos pessoas em vários locais no mundo perseguidas. E isso não está de acordo com o projeto de Jesus. Mas deixa eu te contar, quem mais apoia a perseguição a todos esses povos são pessoas que se dizem cristãs. Coisas que hoje eu vejo, a gente vê em reportagem, né, em lugares que estão em guerra, sacerdotes abençoando tanque de guerra. Sacerdotes cristãos abençoando armas. Líderes cristãos com sua língua como armas, com veneno, com rapina, com intuitos, com maldade, tudo em nome de Jesus. Infelizmente nós vemos, mas nesta manhã nós somos, como discípulos de Jesus, nós somos chamados para não seguir no caminho da maldade, da hipocrisia, do poder. Nós somos chamados, como eu falei no domingo passado, a andarmos contra a maré da vida, a andarmos contra o poder estabelecido e falar, não, eu creio num Deus da paz, eu creio num Deus da vida, eu creio num Deus que transforma e acolhe todos. Não creio nesse ídolo morto de violência, de morte, de perseguição. Eu creio num Deus que é poderoso, um Deus que me dá paz, um Deus que vai me
transformar todo dia pelo seu amor. Um Deus que está na Escritura, o Verbo vivo, Jesus Cristo, que amou o mundo, que deu a sua vida por cada um dos seus filhos. Nós somos chamados a sermos luminares, nós somos chamados a sermos exemplo, somos chamados a sermos santos. E uma vida de santidade não é uma vida de carolice religiosa. Uma vida santa é uma vida que anda na justiça, no amor, na misericórdia. Não é ficar andando com Bíblia debaixo do braço, terço na mão, é isso e aquilo. Não. Isso, no Antigo Testamento, a gente fala, é um culto que não me agrada. É um culto que vocês fazem muitas orações e não chega ao meu ouvido. É um culto que é da boca para fora. A gente tem que ter um coração transformado. A gente tem que ter um compromisso sério com Jesus. Infelizmente, a gente vê tão pouca gente com compromisso com Jesus. E a gente vê templos que não têm compromisso nenhum, abarrotados. Um Deus do capitalismo. Um Deus que hoje é church. Um Deus que é o poder da estética, do poder da ostentação, de um poder de comunicação, muito show, e o espírito vazio. Um espírito sem paz, que busca consumir como um espírito devorador, que consome religião, consome atrativo, não tem substância, é uma fome infinita. Mas eu falo, Jesus Cristo, Ele é capaz de saciar a sua sede e fome de justiça, a sua sede e fome de compreensão, a sua sede e fome de uma vida espiritual verdadeira. Seguindo o exemplo daqueles povos que são marginalizados. Os discípulos de Jesus são marginalizados. Se eles não estão sendo, alguma coisa está errada. Se eles, ao contrário, estão perseguindo, alguma coisa muito, muito errada está acontecendo. Que o Espírito Santo nos dê a compreensão de uma caminhada justa e digna com Jesus. Que Ele mova nosso coração para uma vida transformada. Que Ele mova a nossa mente para uma compreensão que transcende o sistema do mundo. Que Ele nos abençoe nessa manhã, nos dê força e vitória na luta, em nome de Jesus. Amém.